aqui é um que falaram bastante, né? Que daí já pega aquele negócio de o cara qualquer, o Dom Sandro fez um vídeo a respeito também. É meio como se fosse um Me Too, é meio como se fosse também uma aplicação de cota aí no setor público, porque daí todo cara ele vai ter que seguir a agenda, né? Vai ter que seguir a agenda feminista e tudo mais, porque pode vir falsa acusação. A gente já tem aquele caso do Feliciano já de tempos atrás. O Witzel sanciona a lei que proíbe contratação de homens condenados pela Lei Maria da Penha. Isso daí tá pegando, ó, não poderão assumir cargos em comissão nos órgãos da administração da pública e estadual, homens condenados por agressões. Só que nem o Dom Sandro falou no vídeo dele, e se numa dessas um negócio desses começa a ir pro setor privado? Daí como é que fica o negócio? A tendência é essa, né? Cada vez que criam uma lei, que propõem uma lei dessas, o pensamento do legislador, normalmente, eles são políticos, eles querem jogar para a torcida, o pensamento é, se é uma coisa que pode favorecer a mulher, vamos aprovar, eles aprovam rapidinho. Porque é bom. Ó, para marcar o Dia Internacional da Mulher, o governador do Rio sancionou uma nova lei que proíbe a contratação de homens condenados pela Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra mulheres. A nova lei, de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, foi publicada, tal. E não teve uma outra também, que eu acho que era da OAB? Sim. Isso, o cara tem uma acusação ali na Lei Maria da Penha, o cara não pode fazer a prova da OAB, alguma coisa assim? Pode fazer o exame da ordem. Quer dizer, se a mulher quiser detonar com a carreira do cara, já tá ali, negócio engatilhado. Faz uma acusação, é muito fácil o homem ser condenado, sendo mesmo inocente, por uma acusação de Lei Maria da Penha, porque a justiça já vai nessa direção de inversão do ônus da prova, eliminaram a presunção de inocência, o processo corre com uma urgência, né, porque você não sabe, a mulher ela precisa ser protegida com urgência, certo? Então é muito fácil o cara ser condenado por causa disso. Os parâmetros do que se considera violência, como a gente já falou antes, o Dom Sandro mencionou isso hoje mesmo, eles são muito ampliados. Quando essa notícia do Witzel, ou foi a da OAB, acho que foi da OAB, foi não sei qual das duas, foi partilhada por um desses jornais no Facebook, tinha um cara que comentou e disse, eu fui penalizado num concurso para a Polícia Militar, porque eu estava com uma namorada, e a gente teve uma discussão, a gente estava numa fase que a gente estava discutindo, estava tendo discussões, e eu tive uma discussão com ela me xingou, eu a xinguei, o cara xingou a mulher, não sei de quê, não sei se vadia, não sei do que, e ele foi condenado. Porque o que a mulher xinga do cara não é violência, mas o cara xingando a mulher é violência. Por quê? Porque está na lei. A gente não tem uma lei de proteção à violência doméstica contra os dois, a gente tem uma lei de proteção à violência doméstica contra a mulher. Então, a mulher xingou o cara xingou a mulher, ele é criminoso, ela não é criminosa. Não, e aí o cara foi condenado pela Lei Maria da Penha e não pôde tomar posse na Polícia Militar, que era o concurso que ele queria, era a carreira que ele queria seguir, por causa disso. Não, e na parte da acusação, a identidade do cara não é preservada, né? Não é preservada, não. Quer dizer, a reputação do cara, o emprego do cara... Dane-se, né? Pro inferno, o cara nasceu com sexo errado. A gente não vamos nem chegar no detalhe de que se a mulher vai pagar alguma coisa depois, né? Se o cara for inocentado, mas é aquela, cara, é mais uma bala de prata pra simplesmente tirar os caras, assim, de setores públicos e talvez mais pra frente começar a detonar com carreiras. Ó, segundo a nova lei, não poderão assumir cargos em comissão nos órgãos de administração pública estadual homens condenados por agressões e violência contra a mulher. Lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da sociedade como um flagelo generalizado. É engraçado como depois que o Bolsonaro foi eleito, né, o índice de violência contra a mulher parece que aumentou absurdamente, né, cara? Foi simplesmente uma mágica que aconteceu a partir de 1º de janeiro, que põe em perigo as suas vidas e viola os seus direitos. É necessário ampliar as medidas de combate a esse crime. Ai, cara. Ai. Quando o Bolsonaro era deputado, e ele colocou uns 500 projetos, né? E teve aquele projeto dele que ele queria castração química e tal. Sim. E um monte de feminista que era contra. Elas eram contra só para contrariar, porque não tinha sido elas
não tinha sido algum político de esquerda que tinha proposto, já que elas eram, como é que chama? Como era aquelas, qual foi aquele nome que o Lula usou? Grelo Grilo duro. duro? São as aparelhadas de feminismo esquerdista. Então, como não tinha sido ninguém de esquerda que tinha proposto, elas eram contra. Só que, quando o Bolsonaro propôs isso, nós notamos, acho que nós três aqui devemos ter já notado isso naquela época, creio eu, que ele jamais falou sobre acusações falsas. Ele só falava de penalizar o homem, de ter penas mais duras contra o homem. Ele nunca falou dessa história das acusações falsas. Né? Se ele falasse, ele ia ser muito mais atacado pela imprensa ainda, né? Porque iam dizer que ele é cúmplice de violência e de estupro, né? Totalmente. E o engraçado é que isso daí é mais ou menos como se fosse um Me Too Tupiniquim, né? Um Me Too BR. Só que o Brasil, ele tem tanto esse negócio do funcionalismo público, do estatismo, que veja só, né, cara, aqui no Brasil esse negócio do Me Too tá chegando antes no setor público, para depois tentar chegar numa dessas no setor privado. Só que assim, é aquele detalhe, tu quer destruir a carreira de qualquer cara, já tá marcado aqui. O cara faz uma acusação, não importa se... não, mas aqui, se o cara for condenado, ele vai perder o cargo ali. Ok, cara, mas só a acusação já é uma coisa que destrói a vida do cara. Então como é que fica o negócio depois disso? Não teve esse rapaz dizendo que ele tinha sido condenado porque a mulher xingou ele xingou de volta, e era namorado, ele não era casado com ela. Eles estavam morando juntos, será ou não? Não, era namorada só. Apenas namorado sem estar morando na mesma casa, e o negócio da lei já foi ali também nesse caso. Exatamente. Aí você vê, se o cara tem uma condenação penal, como é que ele pode ser policial, se ele é bandido? Galera, eu acho que a trincheira do namoro já foi conquistada, tá? Só pra avisar. A do casamento já foi conquistada, a da união estável já foi conquistada, a trincheira do namoro já tá oficialmente conquistada, cara. Não tem mais segurança nessa trincheira, não. Na verdade, se você tá morando na sua casa e você e a vizinha tem algum problema, isso chega na justiça, isso pode te prejudicar muito. Porque ela pode dizer que ela foi agredida verbalmente, sabe? Ou você tá dirigindo e de repente uma mulher bate no seu carro. O que é que vai acontecer quando isso chegar na justiça? Se a justiça tá tão aparelhada assim, tá mais aparelhada do que a gente vê normalmente, porque tudo corre lá em sigilo, e sabe? Então, poxa, isso não é falado, e se você falar alguma coisa que o juiz não gosta, não pode, sabe? Está falando coisas sobre a justiça e tal. Eles não comentam, eles não falam, negam, e se alguém falar, ainda pode ser penalizado injustamente, apenas porque o juiz decide que sim. Essa reinterpretação das leis. Isso aconteceu agora com o Daniel, né? Que é aquele cara da página Quem a Homotransfobia Não Matou Hoje. Ele estava mostrando que aquelas duas acadêmicas, que estavam fazendo o dossiê do lesbocídio no Brasil, incluíram vários casos. A mulher era traficante, atirou na polícia, a polícia matou, lesbocídio. Duas mulheres estavam juntas, elas tinham um caso, uma matou a outra, lesbocídio. Foi atropelada, lesbocídio. Colocaram todos esses casos para encher a linguiça. E ele disse que a pesquisa era fraudada. A juíza entendeu que aqueles termos eram ofensivos. E no Brasil, de fato, nós temos lei no Código Penal, no próprio Código Penal há décadas já. E esse mesmo artigo está sendo usado aqui. Você não pode injuriar uma pessoa, você não pode ofender uma pessoa, certo? Então, na hora que chega no juiz, nesse caso foi uma juíza, e é uma juíza feminista, certo? É uma juíza feminista, anti-Bolsonaro, de esquerda, bem militante, sabe, de Facebook, com um filtrozinho no perfil. Ela disse que ele tinha usado termos ofensivos se referindo ao trabalho delas. E isso as ofende.
Então, se você diz que a pesquisa é uma pesquisa que mente nos dados, que mente nas conclusões, você está ofendendo elas. E no Brasil você não pode ofender. Mas, assim, não pode ofender certos grupos conforme a interpretação do juiz. E isso é uma traição de de 200 anos pelo menos de construção do direito, sabe? O Brasil segue uma tradição germânica de positivismo jurídico, onde você tem tudo, principalmente em termos penais, mas em termos civis também, onde a lei tem a primazia e não a interpretação. Né? A lei tem que ser clara, exata, para que tudo, assim, ser o que está valendo lá, vale o que está escrito, certo? Isso está sendo traído há muito tempo, no STF isso está sendo traído. Eles tentaram criar um crime que não existe, o crime da homofobia, onde uma pessoa chega, um cara está falando, de repente ele usou um certo termo que ele não devia ter usado, ou nesse caso, veja, o Daniel não injuriou as pessoas, ele falou ele usou adjetivos para qualificar aquela pesquisa que tinha sido distorcida. Tanto que você vê os advogados, os profissionais, né, da área, eles usam uma forma de falar que você fala, poxa, esse cara parece que está, não sei, ele está ensaboando o assunto, porque eles usam uma linguagem indireta. Eles falam assim, no meu entendimento, isso poderia ser visto como... Ele não diz, olha, isso é uma mentira, isso é uma distorção. Eles usam várias assim, estratégias retóricas, eles fazem isso já normalmente, naturalmente. Pode ver, o advogado que falou, que analisou o caso, ele demorou um tempão analisando o caso, né, no YouTube. Esse caso específico do quem a homotransfobia não matou hoje é a pesquisa que se chamava Dossiê do Lesbocídio no Brasil. Quando você vê esse advogado falando, cara, esse jeito aí é o jeito que as pessoas na internet deveriam estar falando, porque elas estão em risco falando na internet. Às vezes eu falo isso para as pessoas, para eles. Olha, cuidado com o que vocês estão falando na internet, porque vocês não podem. Aí o cara quer chegar, ele quer falar igual ao Bolsonaro. Ele quer chegar, não tem que se fuder, vagabunda! Vagabunda! Pesquisa tá errado, porra! Tá errado! Eu li aqui, ó!